Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre um conceito importante para o cientista, que é o conceito de eficiência científica, tá? Pensando em publicações, ok? Então, para avaliar cientistas muitas vezes, olhar o currículo de cientistas, né, e se impressiona com coisas erradas, tá? É, é muito importante perceber alguns valores que existem aí, tá? O indivíduo publicou o trabalho. Isso tem algum mérito? Tem, óbvio. Né? Publicar o trabalho numa revista que é, que adota, né, o sistema de peer review, ou seja, o trabalho vai passar por análise crítica e tal. Então, alguma coisa de bom deve ter ali, certo? É lógico que isso varia com o nível da revista, mas ter publicado é melhor do que não ter publicado. Ah, será que é verdade? Não. Uma vez um colega meu falou isso, ele falou assim, chamar um pedreiro na sua casa. Ele fala que vai construir um muro e não constrói. E o outro vai e constrói no lugar errado. Qual que é pior? Eu falei, é verdade, né? É óbvio que trabalhos mal feitos, né, são prejuízos, tá? Mas o indivíduo só vai descobrir muitas vezes que o trabalho não está bem feito depois de publicado. Né? Porque aí vem as críticas e tal, outras coisas vão acontecendo e o trabalho gradativamente vai caindo em descrédito. A partir daquele trabalho, outras pesquisas podem ser desenvolvidas e ver que não é bem assim a história. Mas vamos pensar assim, ok, publicou, fez o trabalho dele, ok, tá? O duro é o indivíduo fazer tudo e não publicar. E acontece com todo mundo, comigo, com vocês, né? Tem sempre aquelas pesquisas que a gente acaba não publicando, ok? Tá. Principalmente quando envolve outras pessoas, às vezes você espera um desempenho da pessoa, não tem, a coisa fica e mora por ali. Tá? Agora, é, é óbvio que se você publicar numa revista de maior credenciais na ciência, tá? Uma revista que é mais reconhecida na tua especialidade, ou uma revista que é até mais reconhecida na ciência, independente de especialidade. Quando eu falo na Science, eu falo na Nature, por exemplo, não é só o pessoal de uma especialidade que conhece, tá? Então é uma coisa geral para todo mundo, né? Só no Brasil mesmo que eu vi gente colocando a Nature e a Science acho que era como A2, né? Um nível abaixo. Acho que porque nunca sonhava que ia conseguir publicar, então põe A2, né? Para nossa área ela não é importante. Não é importante porque não tem pesquisador para pôr trabalho lá. Óbvio que é importante, né? E tem trabalhos dessas áreas lá. Mas, enfim, o fato é que a publicação, quando ela está numa revista de grande prestígio, dentro da ciência, todo mundo sabe e tal, ela espera-se, né? A gente espera que seja um trabalho melhor. Pode não ser, mas normalmente passa por um escrutínio mais forte. Então esse escrutínio, ele mais ou menos está ligado à concorrência de artigos que chega para a revista. Por exemplo, uma revista que tem grande renome na ciência, tem muita gente tentando publicar lá. Ah, mas muita gente? Não, pode até não ser numericamente muita gente, mas em termos qualitativos, são os melhores cientistas que estão tentando publicar lá. Então a competição é mais forte. Pode ser que numa revista mais fraca tenha até um monte de gente querendo publicar lá, porque né, tem um monte de gente que faz coisas piores. Agora, a hora que publica também não é grande mérito, porque é relativamente fácil publicar. Então, com essas arestas, né, acertadas, então é óbvio que publicar tem seu papel, óbvio que publicar em revistas reconhecidas pela área ou pela ciência como um todo é importante também, é um outro mérito, você tem que olhar isso quando você está analisando o currículo de uma pessoa, olhando a parte de publicações, tá? Uma coisa que impressiona muita gente é o número de publicações. Olha, o cara tem 300 artigos publicados. Olha, esse daqui tem 580 artigos publicados. E assim vão aqueles números estratosféricos, né?
Isso mostra o quê? Que o indivíduo trabalhou. Se trabalhou certo ou não, a gente não sabe. Se trabalhou tudo que parece, também não sabemos. Às vezes o nome dele está em trabalhos que ele pouco fez, né? Que é o caso de certas autorias fraudulentas que existem por aí. Então, mas, ok, vamos imaginar, puxa vida, ele publicou 200 trabalhos, né? Então, alguma coisa foi feita e tal. Pode até considerar um pouco isso. Só que isso não significa que ele é qualitativamente um bom cientista. Tá? Então, não é o fato de ter publicado que mostra que é um bom cientista, ou ter publicado numa revista bem reconhecida na área mostra alguma coisa, pode não ser excelente, mas eu acho que revela coisa sim do cientista, né? Então, eu daria um pezinho maior. O número de trabalhos publicados eu não daria muito peso, porque é só ir fazendo. E fazendo, e fazendo, e fazendo. E passa em algum lugar. Em alguma revista passa, né? Você tem que ponderar tudo isso. Mas o conceito de eficiência, ele é bastante útil quando a gente analisa a questão das citações recebidas. Você publicou e quantas pessoas ou quantos trabalhos citaram o seu trabalho. Por que isso é importante na ciência? Ora, se o seu trabalho foi citado, ou ele merece estar lá na citação, porque ele está trazendo uma informação importante para os autores daquele trabalho, portanto, ele está colaborando com a construção do trabalho de outros autores, por isso que ele é citado, ou ele vai ser criticado, e para ser criticado ele tem que estar incomodando. Se a coisa é ruim, ninguém vai nem criticar, larga. Aquilo lá morre por si mesmo, tá? Agora, quando merece um debate, uma crítica, ok, vai ter. Isso também mostra uma certa participação. Aí então as pessoas começam a olhar as citações recebidas. Aí aquela história do número de artigos vira número de citações. E aí então o foco agora são o número de citações. Há pessoas que eu não entendo o que passa na cabeça, que falam assim, não, essas análises de número não vale. Óbvio que vale. Você não dá nota para os seus alunos? Quando você vai medir, por exemplo, algum índice de saúde, né? Por exemplo, o diâmetro da cintura, ou você vai medir aquele quociente, né, entre altura e peso, né? O índice de massa corporal, né? Quando você mede esses índices, eles indicam alguma coisa, são números. O fato de ser número não significa que não indique qualidade. Ok? O que as pessoas poderiam dizer é, olha, este índice não indica isto, mas alguma coisa ele indica. E o que ele indica, ele indica. O problema não é o índice ser numérico. Certo? Se tirar um número da face da Terra, sabe, a gente volta muitos anos atrás com a ciência. Não é? É óbvio que, tendo um número, você tem que saber o que esse número de fato indica. Ele indica tal coisa. Ponto, aquilo ele indica e ponto. Senão nós estamos jogando toda a matemática no lixo. Geralmente quem fala isso nem sabe matemática, né? Mas tem que pensar assim, a parte qualitativa, ela tem sua vantagem e sua desvantagem. A tendência dela ser tendenciosa, porque ela é mais subjetiva, é maior. Tá? A do índice, ela é mais pontual. Querer dizer que ele alcança mais do que ele alcança, aí está errado. Então é esse o ponto, ok? Esse é o ponto. Então veja bem, quando nós analisamos as citações, se eu começar a somar, é lógico, quanto mais artigos você faz, mais chance de citação você tem. Isso não significa qualidade científica, mas aumentou as citações.
Mesmo se você, vamos pensar que nós estamos excluindo as autocitações, ou seja, eu citando os meus trabalhos. Dá para excluir, só as bases de dados que calculam isso, elas mostram com autocitação e sem autocitação. E aí você tem uma noção, né, do quanto você está levando o seu trabalho para frente ou outras pessoas estão levando o seu trabalho para frente. Agora, é óbvio que você não é proibido de citar o seu trabalho. Afinal de contas, se você está numa linha de pesquisa, você está desenvolvendo coisas, como é que você não pode usar o seu próprio conhecimento? Óbvio que pode. O problema é exagero. Certo? Exagero. O indivíduo tem lá, sei lá, recebeu 2.000 citações, 1.700 citações é ele citando ele mesmo e 300 são os outros. Então, aqui foi um caso esdrúxulo, lógico, mas são coisas que podem acontecer, tá? Mas, assim, isso é fácil de detectar, isso é fácil de detectar. O que é importante olhar nesses casos é a eficiência científica. Eficiência é o quê? Na física, pelo menos de onde eu parti, né? Não sou físico, mas assim, de onde eu fui ver a fórmula, né? É o quê? Ela é o trabalho realizado dividido pela energia necessária para aquele trabalho, ou o custo daquele trabalho. Então é o que você produz dividido pelo esforço para fazer aquilo. Tá? Pelo esforço, pela energia, seja o que for, dependendo do que você estiver falando. Ok? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu considerar que a citação indica que as pessoas estão usando o meu trabalho, beleza, elas estão usando o meu trabalho. Você quer? Lógico que você quer. Mesmo que seja para criticar. Porque o que não é importante, nem criticado é. Mora sozinho, rodando com uma turma que talvez nem ciência saiba fazer. Agora, a partir do momento em que esse é o produto, tá? Eu vou dividir pelo custo. Estou falando custo financeiro. Custo que gerou, né, o chegar naquelas citações. E uma forma importante de se medir esse custo, ou pelo menos de se pensar nesse custo, é o número de publicações. Porque cada publicação tem um custo em termos de esforço dos indivíduos, de dinheiro público investido, aqui no Brasil isso é muito importante, dinheiro público investido, de dinheiro em geral investido, né? Tempo investido. Muitas vezes é o desconforto de organismos que a gente está estudando, quando é o caso da área biológica, ou até de pessoas da área de psicologia, coisa e tal também, né? Área médica, tudo, né? Mas com foco dentro de um organismo vivo. Então nós temos esses custos, que não dá para a gente medir cada um deles. Mas a gente sabe que cada trabalho encerra um custo. Uma publicação e outra publicação, elas têm o mesmo custo? Não têm o mesmo custo. Uma pode ter um custo baixo, outra pode ter um custo alto. Você não tem o que fazer, por enquanto. Por enquanto você não tem o que fazer, né? Então, você costuma fazer o quê? Olha, então pega as citações, que é o produto, e divide pelo número de artigos, admitindo o seguinte pressuposto. Se tem mais artigos, deve ter tido um custo maior. Tá? Óbvio que o indivíduo pode ter 20 artigos com custo X e o outro ter 80 artigos com custo menor que aquele. Custo financeiro, custo de tempo, depende da área, da especialidade. Por isso que é importante que essas análises sejam feitas dentro das especialidades. Na CAPES eles ainda não fazem isso. Precisaria fazer, dentro da especialidade, não é da área não. Dentro da área você tem coisas muito diferentes ali. Né? Então você pega uma determinada área na CAPES, eu lembro que na minha época tinha a oceanografia, a biologia, a zoologia, né? Oceanografia, zoologia, botânica e genética. E a genética deslanchava e todo mundo... nós éramos sempre o segundo, terceiro, quarto, não tinha saída, né?
Depois mudou. Aí mudou, ok, tiraram essas áreas e puseram a ecologia, que também é uma área forte. Aí continuou o problema, só mudou, né? Agora com a história de área-mãe. Área-mãe também tem uma certa pré-definição. O ideal seria julgar especialidade por especialidade. Ah, mas dá muito trabalho. Trabalho, tá, vai trabalhar, ué. Se dá trabalho, trabalhe. Não tem saída. Você está julgando vida de pessoas, vidas profissionais, né? De pessoas. Você está trazendo injustiça ou justiça para as pessoas. Não pensa em trabalho. Se tem trabalho, faz. Ah, vai ficar caro? Põe dinheiro. É esse o ponto. Tem que fazer o que é mais adequado. Então a CAPES ganharia muito se ela picasse melhor essas coisas aí, para que as comparações fossem melhores. Toda a pós-graduação tem que ser repensada. Ela já está dentro, né, de certos pressupostos complicados. Bom, então veja. Se eu fizer essas restrições, eu analisando o conjunto de publicações ou de citações dividido pelo número de artigos publicados, eu tenho uma avaliação da eficiência. Tá? O altamente eficiente é aquele que produz muito pouco e é muito citado. A baixa eficiência é aquela em que o indivíduo publica um monte e a citação que ele tem não corresponde a esse monte. Tá? Uma vez eu estava comparando o meu currículo com um outro pesquisador. O pesquisador tinha 400 citações. Eu tinha 60. Bem diferente. Ele tinha 7.000 citações. Eu tinha 1.000 e poucas citações recebidas. Veja, de 400 para 7.000, se dividir 7.000 por 400, 10 a 4.000, 20 vai dar uns 18 mais ou menos. E a minha relação de eficiência dava acima de 20, 22, por aí, alguma coisa assim. Então, veja, do ponto de vista de eficiência, eu publicava menos, mas eu conseguia mais. Então, você passa a ser mais econômico em termos de produção, com aquelas restrições que eu falei. Nem todo trabalho é igual um do outro, tá? Então, esse custo é apenas uma avaliação. Mas é uma primeira aproximação. Veja, você deixar de avaliar, falar, não vamos avaliar, porque tem probleminhas. É pior o problema de não avaliar, porque você vai fazer o quê? Você vai jogar cara e coroa para distribuir o dinheiro? Você faria isso com o dinheiro do povo? Com o dinheiro público? Eu não faria. Não é? Ah, mas é mais justo. Não sei se é mais justo. Tá? Realmente não acredito que seja. Tá? Porque no frigir dos ovos, o que acontece? As pessoas que são boas mesmo acabam ganhando mais. Tem lá outras sacanagens. Isso é outra história. Isso não entra agora aqui. Tem outras sacanagens que às vezes favorecem amigos, coisa e tal. Mas isso não tem a ver com índice, não tem a ver com a questão da eficiência que a gente está falando. Não é? Então, tem que pensar muito bem nessa questão, tá? É válido você fazer. Vai melhorar no futuro? Vai. A evolução foi essa. No começo as pessoas contavam o número de artigos e ponto. O cara publicava um monte em revista lixo e tinha mais do que o outro, passava na frente. Né? Então, há uma evolução, há uma preocupação com isso. Não é? E o cálculo da eficiência é necessário. Não é? Para você, principalmente quando você está numa aula de um concurso, eles são todos mais ou menos na mesma área, ou áreas muito próximas. Né? E aí fica mais fácil a comparação, né? Mais justa a comparação. Não é? Então, essa divisão é necessária. E ela traz uma coisa, em termos de educação científica, ela traz uma coisa fantástica. Ela começa a tirar da cabeça vou falar um palavrão aqui, não vou, né? Do pesquisador que está ali, que ele tem que publicar um monte. Não tem que publicar um monte. Você tem que contribuir um monte com a ciência. É bem diferente. Tá? Essa percepção de dividir pelo número de artigos, então, citações dividido pelo número de artigos, começa a fazer as pessoas a pensarem que não adianta publicar um monte. Tem que publicar coisa boa. Coisa que realmente consiga ser citado porque é boa.
tá? Então, boa no sentido de necessário para a ciência, né? Vai ser usado. Se você está numa área que tem menos especialistas, o outro está numa área que tem mais especialistas, vai dar uma diferença. Por isso que não pode ficar cruzando essas comparações. Nenhuma comparação, né? São realidades diferentes. Tem que comparar dentro da realidade mais próxima que você pode. Isso é fácil fazer, é só dar trabalho, mas é fácil fazer. Mas, né, para muitas pessoas, não, bola um programinha aí, faz assim, depois sai um número, acabou e ponto, e quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, ganhasse. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Então, gente, perceba que esse conceito de eficiência, ele traz uma reflexão para todo mundo. E que essa reflexão bate exatamente com o conceito de ciência. O conceito de ciência não é fazer um monte de pesquisa. O conceito de ciência é trazer explicações boas. A ciência é por natureza internacional. Você tem que fazer explicações que sejam aceitas no ambiente internacional, não é numa meia dúzia de países, não. É no mundo, tá? Aceitas, mesmo que ela não valha para todo mundo, mas que sejam aceitas pelos outros pesquisadores. Porque uma coisa que acontece aqui no Brasil pode acontecer em outro lugar de forma diferente. Né? E se você quiser criar uma lei geral, você vai ter que entender essas diferenças e explicar isso daí. E aí sim criar uma lei geral sobre isso. É só entender o processo de produzir conhecimento que fica tudo mais fácil. Porque as pessoas não sabem nem como sai da pesquisa para ir para o conhecimento e quer discutir a avaliação da qualidade do cientista. Então nós temos um problema sério no Brasil, que é isso. As coisas não são bem formadas, né? As pessoas não são bem formadas, os sistemas não são bem montados, e sai falando e tentando resolver os problemas que dão problema. Né? Dão mais problema do que solução. Então, gente, pensem nisso, né? Pense nesse conceito de eficiência. Vai examinar currículo de pessoas, olha isso, tá? Essa é uma parte. E tem outro item que eu já falei em algum momento por aqui, em um dos meus vídeos que tem em algum lugar aqui no meu canal, né? Que é exatamente aquela história que não fui eu que inventei, né? Que você pega, ela tem tantos trabalhos, tá bom. Pede para o autor te mandar 2 que o representam, tá? E esses 2 você vai defender. Você vai arguir e ele vai defender. Não o trabalho em si, porque isso aí ele vai estudar e vai decorar. Vai tentar entender se ele entendeu, né? O que foi feito, o avanço científico da área, ou isso ou aquilo. É conversar com o cientista, você percebe se ele é bom ou se não é bom. Ele vai pisar em terrenos que ele não conhece, ele vai escorregar. É o suficiente para você saber o nível científico do indivíduo, tá? Isso é qualitativo, isso é, tá? E a eficiência é um índice que nos ajuda, ok? Agora, é óbvio que a principal questão, e eu digo para vocês, eu tenho uma solução, até soltei mais ou menos um balão de ensaio ali, num livro meu, mas eu tenho que escrever isso daí, publicar numa revista internacional boa, né? Que é como separar os tipos de citação. E nós temos tudo para fazer isso de forma muito barata e só falta fazer. Qualquer hora eu vou. Deixa eu escrever o artigo, daí eu passo para vocês. Tá? Então é isso, gente. Esse conceito de eficiência que eu queria ficar com vocês. Não é uma avaliação pura e simples, não. Ele muda, tá? Eu conheço um pesquisador que tem altíssima eficiência, já comentei dele em algum momento, é o Larry Dill, que fica lá em British Columbia, no Canadá, não sei se já aposentou ou não, mas deve estar quase 50 anos na universidade. E ele tem altíssima eficiência. Chega a publicar aí uma média que fica aí entre 2 e 3 artigos por ano. E já deve estar na faixa dos mais de 18 mil citações recebidas. Então faz as contas, tá? Lógico que essas coisas todas você pode dividir pelo número de anos que o indivíduo começou a publicação. Que também, né? Pega o indivíduo do começo, coitado. Só que se você fizer isso, o indivíduo que está com 2 anos de publicação, ele sai na frente.
Ele tem vantagem. Então você tem que dar um jeito de ponderar bem. Mas o fato é o seguinte, tentar olhar para a ciência. Não é se espantar com isso ou com aquilo, é tentar olhar assim, o que eu posso perceber aqui que essa pessoa está trazendo uma contribuição boa para fazer ciência na área dele. Ele sabe fazer isso, por isso que é fundamental ter arguição, tá? Toda análise que não faz arguição do memorial ou do currículo, ela tem muita chance de errar, tá? Se o indivíduo faz um currículo mais bonitinho, talvez engane melhor a banca, engane melhor os avaliadores. Eu acho que conversar com as pessoas, né, e quem está conhecendo o sistema melhor que aquelas pessoas, é mais fácil conversar e perceber, né, se essa pessoa merece ou não merece, se está melhor que a outra ou não está melhor que a outra. Mas conversar a partir de um substrato. E o substrato é esse, né? Esses índices, essas coisas que a gente pode trabalhar, ok? Então lembra, o número indica o que ele indica. Você tem que conhecer os detalhes das variáveis e saber que largar sem avaliar é pior. Avaliar errado também é, mas avaliar dentro do melhor que se pode fazer é o melhor que se pode fazer. Tem saída. Beleza, gente? Então, ficamos aí para a próxima e até lá. Espero que tenha contribuído com vocês.